dia. Mas o que eu não fiz? Eu não planejei. Então, olha só essas dicas que eu trago para vocês do que não fazer quando você está de reforma. Voltando para 2020. Então, pessoal, para evitar frustrações durante as reformas, você segue as dicas do que você não deve fazer. Não deve deixar de planejar com antecedência. Sério, falar de planejamento vai ser a base fundamental para você organizar o seu orçamento, o seu prazo de início, o seu prazo de término e se prevenir contra acidentes, problemas e gastos desnecessários, né? Que nem vocês viram que a gente foi trocar a pia do banheiro, estourou o registro lá e a gente precisou gastar com isso. São gastos desnecessários que eu não tinha planejamento algum e eu me... Você não deve deixar de comprar todos os itens que conseguir e que são duráveis com antecedência, tá? Porque isso facilita na hora de fazer. Diminui o tempo da sua reforma, da sua mudança. Porque se você tem todos os itens à mão, você vai lá, pega, faz, resolve e acabou. Mas se você não tem, você tem que ficar saindo para ir comprar. Por exemplo, parafusos, tinta, pincel. Se você já tem essas coisas em casa, que são coisas que você compra uma vez e vai durar bastante, você já consegue, então, de fato, não ter que ficar parando para ir comprar e tudo mais. Então, você já termina mais rápido. Gente, não deixem de guardar dinheiro para eventuais problemas. Eu sou muito fã desses programas Discover Home Hell, Irmãos à Obra, Ame ou Deixa. E eu sou muito fã desses programas de reforma, porque eu acho super legal você reformar e tal. Só que eles sempre deixam algum dinheiro para eventuais problemas, porque sempre dá problemas. Aí foi o caso, por exemplo, do meu registro, o caso de ter que refazer a parede de novo. Então, guarde dinheiro para eventuais problemas. Você não sabe o que vai acontecer e isso também faz parte do seu planejamento. Não contar o tempo adequadamente. Sério, pessoal, planejar é importante. Isso inclui também contar o tempo em que você vai ficar com essa reforma, acrescentar dias para caso eventuais problemas que possam atrasar essa reforma. Então, conte um tempo que exista. Nós temos a mania, e eu principalmente tenho a mania de falar assim, olha, eu consigo fazer X e Y em 1 hora. Só que em 1 hora eu só consigo fazer X, entende? Isso com coisas da faculdade também, com coisas da vida, sabe? Eu tenho que ler um capítulo de tal livro. Na minha cabeça eu conto que eu vou ler aquele capítulo em 10 minutos. Eu levo 1 hora para ler aquele capítulo e aqueles 40 minutos que eu levei a mais, 40 minutos, que eu estaria fazendo outra coisa, mas eu contei o tempo errado. E aí a outra coisa sai atrasada e outra coisa sai atrasada. Então, seja, conte o tempo que existe, não que não existe, sabe? E o próximo é não ser realista. Gente, é muito fácil a gente não ser realista com as nossas condições, com a nossa realidade, a gente ficar fantasiando uma coisa que não existe. E na hora de fazer uma reforma, isso acaba gerando mais custos, né? Então, se eu fosse mais realista durante esse processo, eu claramente teria priorizado aquilo que eu precisava fazer e não aquilo que eu queria fazer. E no fim, não sendo realista a ponto de entender a minha situação financeira, eu acabei fazendo coisas que eu queria fazer e não que eu precisava, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro, né? Eu precisava resolver a infiltração do banheiro, porque estava caindo água dentro do banheiro, eu precisava resolver. Mas eu não precisava estender essa reforma para o resto da casa,
entende? Eu queria estender essa reforma para o resto da casa. E eu fiz porque eu queria, mas eu poderia não ter feito e estava tudo certo. Então, ser realista é importante nesse momento. Não ser criativo é um problema, porque dentro da reforma, às vezes você não vai ter a grana necessária para fazer aquilo que você quer, mas você pode fazer uma outra coisa diferente. Então não tem como você fazer uma parede do jeito que você imaginou. Então você parte para outra ideia e faz de outra forma para você ter uma coisa bacana. Então não ser criativo e ficar fechado, esperando que as coisas aconteçam da forma que você idealizou, talvez não seja o caminho, né? Você vai ficar empacado muitas vezes e não vai dar continuidade. Claro que na época eu já conhecia um pouco sobre criatividade e isso me ajudava a resolver alguns pepinos que apareciam aqui e ali e resolver alguma coisa que eu queria e criar alguma coisa que eu queria, como os quadros que eu criei para colocar no quarto. Mas se você quer aprender sobre criatividade, a gente tem uma série de vídeos aqui do Outubro Todos os Dias DIY, em que a gente discorre sobre o uso da criatividade e como desenvolver essa habilidade. O link está na descrição. Essas dicas do que não fazer, né? E eu tenho certeza que se você seguir essas dicas e fazer da forma correta, você não vai ficar tão frustrada quanto eu fiquei. Viram só? São dicas importantes para você que quer entrar em reforma, para você não cometer os mesmos erros que eu e para você se planejar para fazer ou tudo de uma vez ou uma pequena parte e acabar com essa pulga, porque a pulga, quando ela te pega, ela não te deixa, né? Ela te pega daqui, te pega de lá. Tananana. Aí o que aconteceu, né?